Graça e paz. Eu gostaria hoje de estar lendo um texto aqui em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. O título dessa porção é A Cura de um Cego em Betsaida. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? 24. Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Eu quero estar lendo esse texto e mais um versículo em Mateus 15, 13. Esse Mateus 15, 13, o título dele inicial é A Tradição dos Anciãos. Mateus é um livro que foi escrito para os judeus. Então, aqui, esses anciãos eram os escribas, os fariseus, os judeus, né? Então, eu queria deixar isso claro. Então, aqui no 13 e 14 fala assim: Mas ele respondeu e disse, Jesus disse: Toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Certo? Então, vamos lá. O que eu quero trazer nesse texto? No texto anterior de Marcos 8, fala do cego de Betsaida. Aí eu fiquei analisando hoje, fiquei pensando, falei, gente, será por que Jesus tirou esse cego do meio do povo? Aí o Senhor vem falando comigo, trazendo para os dias de hoje, tem 3 tipos de gente dentro da igreja, certo? Tem o discípulo, que é aquele que aceita ser discipulado pelo mestre. Tem o seguidor, que aprende, que vai à igreja, que faz uma coisa ou outra, mas não chega a ser um discípulo. E tem o povão, que é a multidão, que está lá todo domingo. Se acabou o culto, vai cada um para sua casa, no outro domingo está lá de volta. Aí é o povão, certo? Então, aqui fala assim: Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Quem roga tá clamando, tá pedindo, fazendo um rogo. Me toca, me ajuda, né? Então, ele estava rogando-lhe que o tocasse. Então, aquele cego foi levado pelos amigos e
vamos lá, vou te levar, vou te ajudar, vou te levar até esse mestre e ele vai te curar, certo? E ele foi, ficou, eu quero ser curado, me ajuda, rogando a Jesus. O que aconteceu? Jesus tomando, por quê? Quando a pessoa está rogando, ela quer aquilo. Então ele tomou ele. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos toma, nos sela, selou, pá, o Espírito Santo, selo, pá, selou. Então Jesus selou aquele cego. Pegou ele pela mão e falou, vamos lá para fora. Tirou ele do meio do povão, que era a cidade, né, a aldeia. Aí vamos lá, Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. A aldeia era o lugar do povão. E aplicando-lhe saliva aos olhos, irmãos, saliva fala de intimidade. É algo que sai da sua boca, sabe? É íntimo. Então Jesus, ele pegou da saliva, levou para fora da aldeia e aplicou-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Aquele homem, ele tinha saído do meio do povão, mas ele rogou e queria o Senhor. Então, ele saiu. Quando ele perguntou se ele viu alguma coisa, ele respondeu assim, este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque, como árvores, os vejo andando. Então, aquele homem, ele estava acabando de sair da religião. Ele estava vendo ainda aquilo tudo ali, homens como árvores. Árvores, irmãos, fala de pessoas fincadas na terra. Aquela pessoa que só pensa nela, que olha para o umbigo dela. É a religião, sabe? É como se fosse, me lembrou também essa questão, me lembrou a questão de Nimrod. Nimrod, ele era um homem, era tipo um Hitler. Ele era um homem assim terrível. Ele era um demônio. Eu falo que Hitler tipifica o demônio, o diabo. Ele era da linhagem de Cush, certo? A Torre de Babel, ele encabeçava a Torre de Babel. Ele queria ser célebre, certo? Então, guarda isso aí no seu coração. Isso aí está em 1 Crônicas 1:10 e Gênesis 10:8 está falando de Nimrod, tá? Mas voltando aqui pro cego, certo? O que aconteceu? Ele começou a ver como árvores. Quando a gente vê uma pessoa como árvores, a gente está vendo a pessoa andando como árvore, a gente está vendo o quê? Uma madeira. Madeira a gente faz o quê? Mesa, cadeira, objetos, certo? Então a gente não pode ter essa visão. A religião, ela vê a pessoa como objeto, certo? Como escravo, que é o caso de Nimrod. Então, Nimrod, ele foi o primeiro homem que escravizou um outro homem. E Deus não chamou a gente para ser escravo. Certo? Então, vamos lá. Aí, ó. Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, esse ver claramente, eu fui pesquisar na Bíblia-chave e tá lá assim, via de discernir de forma clara. Então, irmãos, ele via com discernimento, ele passou a ver com discernimento. Para você
sair da religião e ver com discernimento hoje, você tem que praticar o hábito de conviver com o Espírito Santo, porque senão você não vê. Você não vê com discernimento, certo? Então, ele passou a ver com discernimento. Quando vem aqui mais para frente, fala assim: ficou restabelecido e tudo distinguiu de modo perfeito. O discernimento, ele traz a perfeição. Ele discerne qual o espírito que está agindo ali. É o discernimento de espírito. É o que todos nós temos que pedir no final dos tempos. Discernimento de espírito. Então, o que acontece? Ele discerniu. Começou, aí fala lá no 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. E eu fiquei pensando, gente, o homem vai embora para casa, mas não pode entrar na aldeia. A aldeia é o lugar onde que estava a multidão. A multidão, ela não cria em Jesus igual esse cego creu, a ponto de rogar pela cura da cegueira. A multidão era igual esses aqui, ó. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então, quer dizer, se ele voltasse ali para aquele meio daquele povão, ele ia ficar cego de novo. Espiritualmente, ele ia ficar cego. Porque ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele quis ver. Então, se ele voltasse ali, ele correria o risco de ficar cego espiritualmente. E sabe, o primeiro erro que tem numa cegueira espiritual é muito pior você ser cego espiritual do que físico. Porque se você é um cego espiritual, para você chegar no físico, para a cura física, é muito mais difícil. Agora, se você é cego fisicamente, mas espiritualmente, você crê que vai ver, é mais fácil você ser curado fisicamente. Porque primeiro é o espiritual, para depois o físico. Entendeu? Então, pense nessas coisas, tá? Então, o que eu quero dizer mais a respeito disso aqui? Quando a gente olha, eu acho que aqui no 7:33, deixa eu olhar aqui se é isso mesmo, 7:33, deixa eu ver se é. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Essa cura aqui foi outra cura, mas ele também foi tirado à parte. Ele foi tirado do lugar onde ele estava. Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Deus não fez os líderes para ser célebres. Então, às vezes, você é líder de uma denominação, mas você não é célebre. Você é só um líder. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Várias vezes eu já disse aqui, e também na página, quando escrevo, que Babilônia, ela está caindo. Babilônia está caindo. A religiosidade está caindo. Leviatã está caindo. Nimrod está caindo. Soberba, altivez está caindo. Babilônia está caindo. Irmãos, se você estiver com teu espírito
ligado ao Espírito Santo, você vai sair dessa com vitória. Mas se você não está, eu quero te avisar, Babilônia está caindo. Deus está tirando aqueles para fora da aldeia, mas que estejam firmes no Espírito, que estejam vendo claramente, que se submetam ao Espírito e não a homens. Irmãos, os 5 dons ministeriais, eles são chamados para cuidar da igreja e não para a igreja fazer dos líderes célebres. Sabe? Não é para ser célebre. Eles são 5 homens que Deus colocou para cuidar da igreja, para ser o leme do barco, para saber guiar o povo e não para o povo sustentar. Então, o povo não tem que sustentar os líderes a serem célebres, mas é os líderes que têm que cuidar do povo, porque eles são escravos. O líder de Deus, aquele que vem do Espírito, ele é um escravo, como Paulo. Paulo, ele se fez escravo, sabe? A nossa luta, a minha luta, vou falar de mim, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra principados, potestades, é contra dominadores do mal, principados, potestades, não é contra a carne e o sangue. Está lá em Efésios capítulo 6. Então, eu não fui chamada para ser uma igreja que não tem uma batalha, porque Cristo nos deixou, Jesus Cristo nos deixou Cristo na terra, o Espírito, porque nós precisamos do Espírito para vencer o engano, vencer as potestades, os dominadores do mal, aqueles que vêm em cima da gente, porque não estão satisfeitos com o trabalho em Cristo. Não é um trabalho religioso, não é um trabalho literário. Não, irmãos. Esses são cegos guiando outros cegos. O que a igreja foi chamada é para ser como esse cego aqui, ó, para ser guiado, tirado à parte. Aqui fala assim, ó, tomado posse, guia e conduzir. Isso quem faz é o Espírito Santo. Você acha isso na Bíblia-chave. E quando fala aqui sobre o cego, ele foi tomado. Quer dizer, ele pegou ele à força. Ele tomou posse daquele cego. Ele ouviu o clamor de quem queria o Senhor e não aquilo que o Senhor poderia dar. O clamor de um no meio da multidão. Então eu quero deixar para você, tem uma multidão de líderes querendo ser célebre. Jesus não chamou célebres, Nirodes, mas ele chamou aquele que é cheio do Espírito Santo. A Torre de Babel foi confundida as línguas para que ninguém entendesse. E aqueles que estão no Espírito, está lá em Atos, foi batizado com o Espírito Santo e o fogo do Espírito Santo. Esse fogo vai fazer você entender. Eu declaro entendimento no Espírito, para você entender que você não é da Babel, você é do Espírito. Há duas
duas igrejas, a de Agar e a de Sara. Essa briga continua até hoje. Então, decida em qual você quer estar. Eu declaro você entendendo no espírito que você é um ser espiritual e que os céus está dentro de você. Em nome de Jesus, eu declaro entendimento aberto, entendimento espiritual aberto. Em nome de Jesus, eu trago confusão no reino do espírito. Confusão, muita confusão no reino do espírito. Mas eu declaro a tua vitória, que o Espírito Santo fale com você, haja em você, esteja em você, e que tudo aquilo que for célebre caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito traga para dentro do teu espírito aquilo que Deus quer falar para você hoje, no teu coração. Em nome de Jesus, seja aberta toda a mente, seja aberta todo que aquele que Cristo está, seja aberto. Que aquele que é santo se santifique mais, mas aquele que está sendo impuro vai continuar sendo mais impuro, mas que todo que tiver dentro da aldeia e que for do Senhor, Ele vai tirar, em nome de Jesus. Amém.